De volta com CBN Maceió para a gente falar sobre atos golpistas e sobre como o Congresso brasileiro, o Senado, a Câmara e principalmente a Câmara, que é a Casa do Povo, vem se manifestando acerca disso. Não consigo compreender. Instituições que no passado lutaram pela democracia apoiando o que é antidemocrático. Como coexistir determinadas funções liberais em tempos de supressão de liberdade? Alguém já pensou em ficar alguns dias sem liberdade? Um único dia sem liberdade. Me diz como é você não poder fazer o que você quer, não poder se reunir, não poder ver seu pai a hora que quiser, a sua mãe que está adoecida, não saber do destino dos seus irmãos, dos seus filhos, não saber o seu tio está agora. Aquelas manifestações que vocês fizeram, que alguns fizeram, elas não existiriam se o pedido que foi feito por essas manifestações fossem atendidos. É preciso ter muito cuidado para não receber aquilo que se pede. Então, vamos ter cuidado com o que a gente pede. E, olha, tem um único deputado federal do estado de Alagoas que está nessa CPI dos atos golpistas, é o deputado Rafael Brito. Tem tido uma atuação, tenho dito aqui reiteradamente, dia após dia, muito ativa. E ele está conosco. Deputado, o senhor tem que vir, tem que conversar com a gente aqui ao vivo e passar essas impressões, porque nós estamos falando daquilo que é mais caro. Não há mais nada mais importante do que isso. Liberdade. Deputado Rafael Brito, um bom dia, muito obrigado por estar conosco. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maceió. Eu acho que você bem resumiu muito agora, Elias, na abertura. A CPMI, ela precisa ser, digamos assim, desintoxicada de ideologia partidária, da esquerda ou da direita. Eu acho que essa é uma CPMI do povo brasileiro, da liberdade, da democracia. Fica muito feio quando as pessoas querem fazer defesa de alguma história única e exclusivamente baseada em ideologia política. Porque a gente viveu essa história. Tentaram sim um golpe de Estado, não importa quem seja. Tinha coronel no meio, tinha general no meio, tinha pessoas da polícia militar, tinha pessoas do governo federal. A que esfera isso atingiu, a gente não sabe ainda, mas que várias pessoas que estavam em posições de poder naquele momento conspiraram, tentaram e atentaram contra as instituições, isso está mais do que provado, já tem provas e evidências para que a gente possa, a justiça, condenar muita gente importante desse último tempo. E por que isso é fundamental? Não é para perseguir o antigo governo ou perseguir ideologia A ou ideologia B. É para que o atual, para que o próximo, para o que venha depois, para o que venha mais na frente, para o que venha mais na frente ainda, não imagine nunca nem pensar em tentar fazer o que quem estava no poder realmente tentou. E por pouco não conseguiu, né? Por pouco. E lá na CPMI ficou claro, né? Inclusive essa semana teve lá o ex-ajudante de ordem, Coronel Mauro Cid, já teve lá o Coronel Lawande, que trocaram mensagens via WhatsApp. As mensagens foram descobertas pela Polícia Federal, em operação da Polícia Federal, e eles falavam claramente sobre o golpe. E nessas mensagens eles dizem assim, o presidente só não vai dar a ordem. Isso é mensagem deles, não sei o que estou inventando, não é narrativa, isso é fato. Prova, evidência. O presidente só não vai dar ordem porque não confia no alto comando do Exército. Ou seja, alguém tentou. Para saber que não tinha confiança no alto comando do Exército, que o alto comando do Exército não ia aceitar a ordem de golpe de Estado, alguém tentou, alguém perguntou, alguém questionou. Então, assim, Elias, a gente viveu de verdade isso. E as pessoas estão confundindo porque, infelizmente, a sociedade ainda não aprendeu a viver. Parte da sociedade ainda não aprendeu a viver com as notícias que chegam em redes sociais, principalmente. Porque você termina consumindo a notícia só da esquerda ou termina consumindo a notícia só da direita e tem o pensamento e a convicção nublado
por esse tipo de coisa que é criada dessa forma. Houve sim uma tentativa de golpe de Estado, ponto final. Tem que ser culpado, punido sim quem tentou o golpe de Estado, seja ele de esquerda ou de direita, ponto final. Essa é que é a verdade e é para isso que a CPMI está existindo. Bom, qual é o ponto em que nos encontramos? Nós já ouvimos quem e quais foram os mais relevantes relatos? Olha, a gente ouviu 2 relevantíssimos relatos, que são o Coronel Lawande e o Coronel Mauro Cid. Por quê? Porque contra eles, primeiro, um já está preso, que é o Coronel Mauro Cid. Já está preso, inclusive todas as atrocidades até agora, né, descobertas do passado, estão todas no colo dele. A apropriação indébita daquelas joias milionárias sauditas, a adulteração do cartão de vacinação e a trama do golpe de Estado. Tudo está no colo do Mauro Cid. O Coronel Lawande, que também foi lá, mentiu durante todo o dia para a CPMI, inclusive a informação que eu tenho hoje é que a mesa da CPMI entrará com a queixa-crime contra ele no Supremo Tribunal Federal e a mesa da CPMI entrará ainda hoje com a queixa-crime contra o Mauro Cid por não ter respondido as perguntas essa semana. Então esses são os 2 principais. Teve lá o Coronel Naime também, que era um dos chefes da Polícia Militar do Distrito Federal no dia do fatídico 8 de janeiro. Assim, as pessoas acham que a CPMI é o 8 de janeiro. O 8 de janeiro não nasceu, viveu e morreu em 8 de janeiro. Ele nasceu muito antes do que isso. Aquilo foi combinado. As provas apontam para que aquilo foi planejado dentro ou em frente ao acampamento golpista que estava em frente ao quartel do Exército. E, Elias, as provas apontam que a Polícia Militar do Distrito Federal tentou por 5 vezes desmontar o quartel, ou o acampamento em frente ao quartel, e o Exército não deixou. Teve dia, Elias, que o Exército colocou um tanque de guerra e policiais do Exército enfileirados para não permitir a entrada da Polícia Militar. Isso é sério. Isso é sério. Foi todo o Exército? Não, não foi. Não foi. Porque se tivesse sido todo o exército, tinha tido golpe. Só não teve golpe porque houve uma resistência por parte do Exército, por parte das Forças Armadas. Então essa que é a verdade. Não dá para estar escondendo, o povo da esquerda e a omissão, meu irmão, a omissão é deixar de fazer algo sobre alguma coisa. Se houve omissão, que a gente ainda vai chegar lá, mas se houve omissão de qualquer que seja a pessoa, antes da omissão tem o ato. Sem ato não tem omissão. Quem tentou dar o golpe de Estado no Brasil? Esse é o ato. E se houve omissão no 8 de janeiro, é outra história. Então, assim, é muito sério e as pessoas não estão entendendo isso. Porque o que pode acontecer, Elias, vamos lá, é um outro governo que venha do Brasil, ganhar uma eleição, chegar no final, perder como esse perdeu, por uma margem muito pequena de votos. Foram apenas 2 milhões de votos num universo gigantesco que é o nosso país. Então, foi uma margem muito apertada. O país dividido, rachado ao meio, e as pessoas que estão dentro do governo, não sei quem, não consigo apontar, além do Mauro Cid, além do Lawande, além de outros que já estão provados, tentando e conspirando dar um golpe de Estado, afastar ministro do STF, do TSE, documentos encontrados no celular do Mauro Cid, decretando estado de sítio e garantia da lei e da ordem. Aí o cara disse, não, rapaz, mas celular... A gente recebe documento, não é obrigado a gente nem abrir para ler. É mentira, porque na perícia da Polícia Federal, Elias, ficou comprovado que ele editou o documento no celular dele. Ele não só abriu, não só leu, ele contribuiu para o documento. Contribuiu e prevaricou. Porque se ele fosse de boa fé, ele poderia ter recebido o documento e qual era a medida que ele deveria tomar, se fosse um cidadão de bem, era denunciar. Porque ele era ajudante de ordem do presidente da República, ele é coronel do Exército, filho de general do Exército, e recebe um documento terrivelmente golpista e adultera, ou seja, melhora, entre aspas, o documento para ficar mais embasado para tentarem um golpe de Estado. Não é possível. Não é possível que as pessoas tenham condição
né, de defender uma atitude como essa, seja de quem for, repito, não é ideologia de A, de B, de esquerda, e olha que a gente direita. está bem do início, viu, gente, dessa conversação. É claro que muitas provas, à medida que um vai sendo apertado e o barco vai afundando e os demais vão saltando desse barco procurando uma outra condição. No caso do cartão de vacinação, a gente tem duas opções para o presidente Jair Bolsonaro. Ou ele, de fato, fraudou o cartão, junto com o Mauro Cid, e não se vacinou para poder entrar nos Estados Unidos, ou ele mentiu para o seu eleitor e se vacinou. E aí o cartão seria válido. Ele só tem essas duas condições, eu não consigo encontrar outra. O deputado Rafael Brito talvez encontre aí nessa E essa negação à vacina durante a Covid, a sociedade está pagando a conta agora. Uma série de doenças que estavam controladas ou erradicadas no nosso país estão voltando a aparecer, porque as pessoas não estão mais se vacinando. E sem falar das perdas, né, que não tem como voltar atrás daqueles que deveriam estar entre nós. Quase 1 milhão de pessoas. É muita gente. Agora, deputado, o Mauro Cid, ele, de uma certa forma, não abusou desse direito de ficar em silêncio? Era para ficar em silêncio mesmo, não dizer nem bom dia, nem boa tarde para ninguém? Ele tinha um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal que dizia que ele tinha que comparecer à CPMI, mas que ele poderia ficar em silêncio nas perguntas que não produzissem prova contra ele mesmo. Então ele abusou desse instrumento que é legal. Eu acho que se está na lei que o cidadão não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, a lei tem que ser cumprida e tem que ser respeitado esse direito dele. Agora, ele não pode ir para a CPMI e ficar durante 12 horas calado, sem responder perguntas que não o incriminariam. E eu vi no final, eu disse a ele, sabe, Elias, que o silêncio dele falava muito mais para a gente do que se ele tivesse respondido as perguntas. Porque quem não deve, consegue responder. Quem não deve, responde. Se o princípio é não produzir provas contra si mesmo, se você não tem culpa, você pode responder o que você quiser. Você pode responder tudo que ele perguntar. Você só vai conseguir ficar calado, usar ao seu favor essa lei se você tiver culpa. Essa que é a grande verdade da coisa. Então, o silêncio dele falou pra gente muito mais do que se ele tivesse respondido. Ele é culpado, sim. Está provado, ele não tem o que responder. A pergunta do ouvinte aqui é... Bom, ele pode vir ser chamado novamente? Quem já depois, uma vez, pode inclusive mudar essa condição? Porque em algumas situações eu posso até não ir. Em outras, eu sou obrigado a ir sob pena de ir até coercitivamente. Isso, a gente está avaliando chamar ele junto com o Coronel Lawande, para fazer uma acareação entre os dois. Eu acho que seria a medida mais correta a ser tomada agora. Por que aqui a gente deu uma parada nessas convocações agora, Elias? Porque chegou muito dos documentos que a gente requisitou, principalmente documentos em processos sigilosos. Há documentos de sigilo da ABIN, há documentos em sigilo da Polícia Federal, há documentos em sigilo no STF, e a gente recebeu um monte de documento que a gente havia solicitado, e o que ficou combinado é que nesses próximos 15, 20 dias, os deputados, os membros, se debrucem nesses documentos para que a gente possa fazer inquirições mais embasadas. Porque, deixa eu fazer só um parâmetro, porque é que um documento sigiloso é importante. E esse eu vou dizer aqui porque já foi vazado ontem pela imprensa, não sei por quem, mas foi vazado. Mas o Coronel Lawande foi lá ser inquirido. A gente não tinha ainda a informação de que ele visitou o Mauro Cid 2 vezes na prisão. Ele visitou o Mauro Cid por 2 vezes nesses últimos 70 dias, na prisão. E aí ele passou durante 12 horas sendo inquirido pelos membros da CPMI, todos os membros, e ninguém tinha essa informação. Se a gente tivesse essa informação, talvez a gente tivesse conseguido colocar ele, essa e outras informações, talvez a gente tivesse conseguido colocar ele em saia justa, ou que ele caísse em contradição, digamos assim. Então é importante que a gente se aprofunde nesses depoimentos,
para que a gente possa voltar a inquirir essas pessoas. Teve outro, Elias, que chegou também alguns documentos dele, que é aquele cidadão George Washington, que colocou uma bomba num caminhão de combustível no Aeroporto Internacional de Brasília na véspera do Natal. Será que isso tem a ver com ideologia política? Isso tem a ver com esquerda? Tem a ver com direita? Isso tem a ver com terrorismo, com bandido, com tentativa de assassinato. É isso que tem a ver. Você colocar uma bomba num caminhão-tanque de combustível, num aeroporto, num dia de véspera de Natal. E aí, como é que fica a possibilidade de um cidadão tentar defender uma atitude como essa? Não é que acha que teve a bomba, não, ele é confesso. Ele disse que armou a bomba, que aprendeu a armar nesse quartel, nesse acampamento em frente ao quartel do Exército, que combinou com Alain Diego, que combinou com não sei quem, que comprou a dinamite não sei aonde. Como se defende isso? Se essa bomba tivesse explodido na noite de Natal, no aeroporto de Brasília e matado 200 pessoas, como seria isso? E ele disse claramente no seu depoimento que tomou essa atitude, que era para criar uma comoção nacional, para que tivesse a possibilidade, o presidente Jair Bolsonaro, de fazer um decreto de garantia de lei e de ordem para poder fazer um golpe de Estado. Minha gente, pelo amor de Deus, é uma coisa assim que não dá para a gente aceitar e deixar para lá. A perícia afirma de que o elemento detonador ele foi acionado. Se seria suficiente ou não para alcançar o objetivo do George Washington, que não é o primeiro presidente americano, viu, gente? Não lutou pela independência de lá, foi o primeiro presidente americano. Esse é o golpista, perigoso, precisa estar preso, e que precisa ser revelada as suas intenções e a sua prática, para que a gente não tenha outros. Talvez seja melhor nascer Maria, José, João, George Washington por aqui é perigoso. E a gente precisa ter um cuidado, porque tem muitos deles camuflados aí. Aliás, a cidade de Maceió é uma cidade que precisa se reinventar, porque definitivamente a gente está trilhando um caminho perigoso. Essa cidade, apesar de ser muito bonita, ela abriga muita gente pobre. E é preciso muita responsabilidade nessa condução. Esse é um país que, apesar de ser muito rico, abriga muitos pobres. É como se fosse uma Maceió enorme. É preciso que a gente seja mais responsável. Então, isso não é uma caça às bruxas. Isso, deputado Rafael Brito, é preciso ficar claro, não é uma caça às bruxas. Nós precisamos fazer isso. Não fizemos isso com a ditadura. Foi aquela lenga-lenga lá, anistia para cá, anistia para lá, e a gente não resolveu. Os argentinos estão resolvendo as coisas dele. Por lá foram 40 mil. Os chilenos estão resolvendo as coisas dele. A gente precisa resolver as nossas coisas. Isso não pode passar impune, não pode passar à margem da história, deputado. Elias, você tocou num ponto fundamental. A perícia colocou no laudo que a bomba foi acionada. Graças a Deus e a incompetência do senhor George Washington, que ele foi incompetente para montar a bomba, ela não explodiu. Então, assim, ele chegou lá, Elias, disse, não, eu achei que a bomba no tanque de combustível, aquilo não ia explodir o tanque. Ora, se uma bomba não ia explodir o tanque de combustível, se ele esperava não explodir, para que ele botou num tanque de combustível? Olha, a gente vai aqui ao Repórter CBN, mas daqui a pouquinho a gente volta falando aqui com o deputado federal Rafael Brito. Até já. Agora sim a gente volta a conversar com o deputado por Alagoas, deputado federal Rafael Brito, ele que é o único membro da bancada federal alagoana a participar da CPMI, que apura os detalhes dos atos golpistas de 8 de janeiro. Deputado, para a gente findar esse tema, o que é que vem por aí, quais são os próximos passos, análise de documentos, super importante, né? As pessoas precisam compreender que a CPI é muito minuciosa. Isso não é eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, sempre tem embasando isso um documento,
um áudio, um vídeo, um texto que foi enviado, conversas. Isso não é fora de contexto, não é dentro de contexto, sim. E super importante essa CPMI, porque pode revelar para a gente um submundo que durante muito tempo estava no submundo e que quis aflorar e que ia levar a todos para o submundo. Esse é um ponto de extrema relevância. Deputado, fique à vontade. Elias, eu acho que a gente retoma os trabalhos na primeira semana de agosto. Será ouvido nessa primeira semana o ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que produziu alguns documentos antes do 8 de janeiro, produziu outros depois que inclusive já que foram comprovadamente adulterados. Naquela história do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, G. Dias. Então ele foi convocado. O G. Dias foi convocado, inclusive com um requerimento meu, que é importante que a gente diga, para não se achar que eu estou pensando em atuar na CPMI com viés. Eu acho que não é momento de viés. O G. Dias, o requerimento foi meu, eu apresentei uma vez, fui vencido, não foi aprovado, reapresentei na outra semana e conseguimos aprovar. Então ele tem que se explicar, ele tem que ir lá e se explicar. Depois a gente vai ouvir o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, e que foi encontrado na casa dele, as pessoas lembram, um documento que ficou conhecido como Minuta do Golpe. Esse já outro documento, diferente daquele do Mauro Cid, que era um outro documento que decretava um estado de sítio, uma GLO, enfim, algo que levasse o Brasil a sofrer um golpe de Estado. Então, eu acho que essas são as três próximas pessoas a serem ouvidas. Eu ontem passei um bom tempo da minha tarde vendo vídeos das câmaras de segurança do STF e vídeos das câmaras de segurança do Congresso Nacional. A gente recebeu essa semana. E cai por água abaixo, Elias, aquela história de que eram velhinhas de bandeira. Eu vejo muita gente dizendo lá na CPMI, tem um deputado de São Paulo que fala sempre isso, prenderam velhinhas de bandeira. Mentira. Eram pessoas que estavam ali para quebrar. Tinha gente com máscara de gás, tinha gente que levou coquetel molotov, tinha todo tipo de gente. Então não eram velhinhas de bandeira. Pelo contrário, as velhinhas de bandeira não aguentam o nível de gás daquele, não aguentam subir de rapel, entrar no Congresso Nacional de rapel, pegar peso, quebrar vidro. Então não foram velhinhas, essa que é a verdade. Mas eu acho que essa é a atuação. A gente tem aí mais 120 dias, se eu não me engano, aproximadamente de trabalho. Dá para que o relatório final seja um relatório robusto e que garanta e resguarde os direitos de liberdade do nosso povo. E a punição, né? Aqueles que evidentemente participaram do ato. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem sido muito duro, incisivo, e precisa o ser, porque eu fico aqui imaginando instituições, vamos imaginar aqui, os conselhos regionais, por que não estão fazendo isso com os seus profissionais que estavam defendendo a ditadura, a volta da ditadura, o golpe? A OAB, por exemplo, por que não está analisando sobre advogado? Porque eu não sei como é que a advocacia e a ditadura podem conviver. Partidos políticos que patrocinaram ou que iriam patrocinar o golpe, eu também não compreendo, porque uma vez o golpe instalado e a ditadura instalada, a primeira coisa que se faz é fechar Congresso, Supremo e extinguir partidos. Não estou compreendendo onde é que tem a vantagem nesse negócio. Nesse caso, Elias, tem um fato que assim, a gente, infelizmente, todos nós, a gente tem um processo na nossa consciência de memória seletiva, ou a gente esquece mesmo das coisas. Mas uma coisa que a gente precisa relembrar é que no dia da votação pelo Congresso Nacional, da questão do falar do voto impresso, nesse dia, pela única vez na história do Brasil, num dia útil, que foi nesse dia, houve um desfile de tanques de guerra convocados pelo presidente da República para pressionar o Congresso Nacional. Se essa não é uma atitude golpista, eu não sei o que é uma atitude golpista mais. Tipo assim, vamos partir do princípio. Primeiro, nunca houve um desfile de tanque de guerra fora da ditadura num dia útil. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tem. Não tem na história do Brasil. Teve um desfile ali. Não tem. É só em feriado. 7 de setembro, os feriados importantes para o país.
Mas aí no dia da votação, do voto impresso, por parte do Congresso Nacional, o presidente da República do Brasil acha de chamar um desfile de tanques de guerra na porta do Congresso Nacional, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, não dá para esquecer essas coisas, porque essas coisas são perigosas. Graças a Deus não deu certo, mas pode dar certo numa próxima vez, com outra pessoa. Então não dá para a gente esquecer disso, essa é que é a verdade. Bem, deputado Rafael Brito, o conheci numa outra condição. Os cabelos eram menos brancos. Eram menos brancos. Embora a atividade não fosse menos importante, porque cuidar do turismo num estado que agora que amadurece para o turismo, cuidar da atração de indústria significa cuidar da atração de empregos e de uma indústria que não nos traga tantos problemas quanto no passado. Posteriormente, cuidar da educação no estado que, durante um período bom da sua história, era o estado campeão de analfabetos. E a gente agora dá alguns exemplos para o Brasil, aliás, programas que disputam o maior prêmio a que se pode dar nesse país a programas voltados à educação, que é o prêmio Darcy Ribeiro. E parece-me que nós temos programas nessa condição, não é isso? A gente tem, pela primeira vez na história, Elias, programas de governo, né, concorrendo ao prêmio Darcy Ribeiro. E, na verdade, neste caso, programas de governo já finalistas do prêmio, que são o Cartão Escola 10 e o Vem Que Dá Tempo. A eleição, né, a decisão final a respeito é no dia 9 de agosto, próximo agora. Opa! E é um fato assim, histórico. Se a gente conseguir, repito, será a primeira vez que um governo, né, vencerá esse prêmio. Mas eu estou muito confiante, porque os prêmios são muito reconhecidos dentro do Congresso. Esse trabalho é muito reconhecido dentro do Congresso, principalmente em relação a esses dois programas. Então, eu acho que vai dar certo. Estou confiante, tenho ajudado. Eu que inscrevi, fiz a inscrição é feita sempre por A gente percebe que alguns estados já copiaram. Graças a Deus já copiaram. E assim, e tomara que copiem e melhorem, porque a gente copia de volta. É verdade, mas eu tenho uma grande notícia, Elias. Eu tenho estado com o ministro da Educação quase que frequentemente, quando dá as agendas, nas pautas da educação. E essa semana passada, agora, eu tive com ele, foi a última vez que eu tive com ele. E sempre que eu estou com ele, eu falo sobre o programa que dará bolsas aos jovens de ensino médio, que é o nosso Cartão Escola 10. E eu senti nessa última conversa, a gente já fez indicação, já chamou ele na comissão, ele já falou sobre o programa, o ministro, na Comissão da Educação. Então, assim, eu senti nessa última conversa que o governo está afinando os detalhes, né, com a gente. Eu não vou fazer a descortesia de fazer anúncio ou qualquer coisa desse tipo com o ministro, que ele que está vendo isso, inclusive com a presença presente do presidente da República, mas eu estou muito confiante mesmo que ainda esse ano a gente tem uma grande notícia nesse assunto para todo o Brasil. E isso será uma conquista muito grande, porque a gente foi para isso, né, Elias? Exato. A gente foi para lá para defender a educação, defender essa bandeira, defender os programas de Alagoas. A gente dizia muito isso na eleição. E se já nesse primeiro ano, né, a gente conseguir, o governo federal conseguir fazer um programa nacionalmente que remunere financeiramente, como a gente faz em Alagoas, a presença do jovem dentro de sala de aula no ensino médio, será uma conquista, sem dúvida, muito grande. Muito bem. Deputado Rafael Brito, prazer muito grande tê-lo sempre por aqui. Um excelente dia. Um grande abraço, estou sempre à disposição. Nossa conversa aqui com o deputado federal por Alagoas, deputado Rafael Brito, mais uma vez, repito, é o único membro da bancada federal alagoana que compõe a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro.